Bom dia, ser igreja. Bom dia, bom tê-los aqui. Bom revê-los aqui, estamos chegando no final do ano. Mas eu recebi uma mensagem de um irmão nesse tempo assim e isso me deixou muito empolgado com essa mensagem. Eu vou ler aqui para vocês, aqui você que está me escutando em casa, bom dia também. E você vê, a gente vai estar falando hoje sobre uma maratona de fé e maratona de vida. E eu me inspirei nessa mensagem para falar da mensagem de hoje. Ele disse isso aqui, ó. Imagina ser vascaíno nessa geração. Ver o Flamengo, seu maior rival, na segunda melhor fase de sua história, ganhando tudo, absolutamente tudo. Ver o Fluminense ser campeão da Libertadores. E o Botafogo também. Viu os três rivais, você caindo e subindo para a primeira e segunda divisão, rebaixado, viu o seu principal artilheiro, o argentino, trocando você por um outro time e ainda zombando de você nas redes sociais. Vocês não vencem um título há 9 anos. Pastor, você é um exemplo de fé para mim. Isso me inspirou. Aí durante a semana, para confirmar, eu falei, Deus, eu quero confirmação disso aqui. Aí vai um outro irmão e me fala assim, vou ler aqui para você, ó. Vou dizer que, eu falei, Deus, eu preciso saber se é você que está falando comigo. Aí eu recebo uma outra mensagem aqui, ó, durante a semana. Mãe, meu dente está mole. Grita Vasco que ele cai. Falei, não é possível, Deus, você não está nesse negócio. Você não está nisso, Deus. Estava só brincando, não era para confirmar de verdade, não. Aí a minha resposta foi só o seguinte para eles: só não mexa com meus filhos, porque eles ainda não entendem o que é isso. Pode ser que quando eles cresçam melhore a fase. Ai. E aí, diante dessa brincadeira toda, o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração. E eu queria que você que estivesse aqui hoje guardasse isso. Se você está aqui hoje é porque, me escutando, porque Deus vai falar de uma maneira diferente com você, com a tua casa, com a tua família. Eu tenho certeza, está aqui quem deveria estar. Está escutando quem deveria estar escutando agora, ou vai escutar depois. Isso é bom demais. E a vida, eu queria fazer uma breve introdução. Gabi, eu sei que você me pediu para passar o vídeo, mas a gente vai passar no final, tá? Fazer uma breve introdução, porque a vida, vocês vão concordar comigo, é uma maratona, não é, gente? Tem muita coisa que acontece nesse meio tempo. É muita coisa. Só a gente sabe o que a gente sofre, o que a gente passa, os desafios, as alegrias. Só o que a gente sabe que, de alguma forma, o que a gente vive nessa maratona chamada vida. São tentativas, erros, falhas, acertos, pedidos, perseguições, afrontas. É muita coisa que a gente passa nessa maratona chamada vida. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Por que você está com tanto medo dessa maratona? Por que isso tudo, essa maratona te incomoda tanto? Por que o fato de você correr essa maratona te incomoda tanto? Por que essa maratona chamada vida, ela te dá medo quando você acorda, ou quando você vai dormir, ou quando você vai, de alguma forma, enfrentar o teu dia a dia? Por que a maratona dessa vida, ela tem tirado o teu sono? Deus vai falar, Josué 1:9, isso se estende a você que está aqui hoje. Eu queria que gravasse no teu coração, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajosa. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, não te espante, porque eu sou contigo, por onde quer que você andar nessa maratona. Eu sei que essa maratona é longa, eu sei que muitas das vezes parece que a gente está desidratado, eu sei que essa maratona são coisas que acontecem que realmente, decepções, mas Deus está te falando, ei, não te falei eu. A quem que você tem escutado? A quem que você tem prestado atenção? Aonde você tem colocado os teus ouvidos? Eu quero que você se volte para mim. Eu quero que você me olhe para mim. Eu quero que você tire o ouvido daquilo que você tem ouvido, assistido aquilo que você tem assistido, a realidade que tem se apresentado diante dos teus olhos, e você tem que entender, eu estou te dizendo, Deus, Criador de céu e terra, que te criei, que te formei, não te disse eu. Se você creres, verás a glória de Deus. E Deus veio colocando isso no meu coração e falando, cara, tem um cara na Bíblia, filho, que soube muito bem o que ia passar por essa maratona.
essa maratona chamada vida, e o nome dele é Paulo. E ele começa escrevendo o seguinte sentido, o nome da pregação hoje a gente está colocando um maratonista de primeira. Grava isso que você vai entender. Desistir nunca foi a opção. 2 Timóteo 4,7, combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pensa num cara que sabia bem o que era essa maratona. Pensa num cara que, de alguma forma, teve uma vida mudada em 180 graus. Todo mundo acho que conhece um pouquinho da história de Paulo, né? Todo mundo já ouviu falar. Naufrágios, livramentos, prisões, liberdade, açoites, traições, mordido de serpente, cura, fome, provisão, angústia, gratidão, teve de tudo na vida da maratona desse cara. E no fim ele vem declarar que ele guardou a fé. Ele, Paulo. Você viu que ele não está dizendo que ele guardou ali o amor? Ele, pessoa física. Ele não guardou de alguma forma. Obrigado, Brenão. Ele não guardou ali o carinho, o respeito, a esperança. Ele guardou a fé. Ele, como pessoa física. Porque a fé, a gente brincou, a gente tem falado sobre isso, é ali o pingente final, né? Da Pandora, que segura todas as demais coisas. Ele falou, cara, no final dessa maratona, eu guardei a fé. Porque sem ela você não consegue amar. Sem ela você não consegue fazer nada do que Deus disse na palavra para você fazer. E Paulo, ele só consegue ser esse maratonista que chega no final da carreira dele e diz, eu guardei a fé, porque ele teve o maior dos maratonistas como exemplo. Paulo teve o maior dos maratonistas como exemplo. E esse maratonista se chama Jesus. Jesus. E esse cara enfrentou de tudo para ter você e a mim. Para ter você e a mim. Só que eu quero te trazer um dado muito importante. Provavelmente alguns sabem, ou provavelmente alguns não. Não vou fazer nenhuma pegadinha, já vou sair lançando direto. Mas você sabia que Satanás, diferente do que você já aprendeu, diferente do que você já ouviu, Satanás ele não estava em nada feliz pela crucificação de Jesus? Você sabia disso? Você sabia que Satanás não comemorou porque Jesus estava sendo crucificado? Eu, ao menos, aprendi muito isso. Pô, Satanás estava ali vibrando, não sei quantos de vocês, mas eu aprendi muito isso. Satanás estava vibrando, estava alegre, ele só veio depois ficar boladão depois que Jesus ressuscitou. Mas enquanto Jesus estava sendo crucificado, Satanás, ele estava ali celebrando, soltando fogos, fazendo o negócio acontecer, fazendo isso daí acontecer. Mas não, Satanás ele não estava feliz por conta da crucificação de Jesus. Ele não estava feliz de Jesus chegar ao final da maratona. Apesar de Satanás, grava isso que eu estou te falando, ele não sabia do plano da redenção, ele não sabia 100% do plano da redenção. Satanás ele não sabia exatamente o que era o plano da redenção. Ele tinha cheiro, ele tinha um cheiro, ele tinha fumaça sobre o que era o plano da redenção. Mas ele não sabia o que era exatamente o plano da redenção, da salvação, da cruz, da salvação e da graça sobre mim e sobre você. Esse plano da redenção, ele só vem ser revelado depois da morte e crucificação de Jesus. Lá em Pedro 1,19 vem falar sobre isso. Lá em Apocalipse 13:8 vem falar sobre isso, do Cordeiro que estava preparado, né? Lembra disso? Antes da fundação do mundo. Esse plano era um plano que somente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam, exatamente. Era algo encoxado ali, era um segredo deles. E esse segredo só veio ser revelado a nós, a Pedro e a João, representando nós. Esse detalhe da crucificação, da graça, da salvação, ou seja, o plano da redenção, que estava preparado antes da fundação do mundo, Satanás não tinha acesso. Ele só veio saber depois, mediante boca de terceiro, nós. Por isso que ele morre de inveja de mim e de você, por isso que ele tenta destruir você o tempo inteiro. Porque ele não se contenta que o amor todo de Deus não foi sobre ele, foi sobre mim e sobre você. As revelações de Deus foi sobre mim e sobre você, e para mim e para você, sobre Cristo. Olha o que vem dizer aqui. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado. Ele está falando aqui, esse capítulo dos profetas, que pregavam, estavam tendo revelações, mas não foi nada para eles. Estavam dizendo que tudo que eles recebiam de revelação, de profecia, tinha um destino, que era você e a mim. Olha o que ele vem dizendo aqui. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, ser igreja, vocês que estão nos assistindo.
quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o evangelho do Espírito Santo, ou seja, da crucificação, da graça, do amor, coisas que até os anjos ansiavam escutar, coisas que foram anunciadas sobre a redenção que até os anjos ansiavam escutar. Satanás, então, ele não tinha noção do que era o plano da redenção. Ele tinha fumaça, ele blefava. Tinha algumas coisas, a gente vai passar por isso, sobre o que estava acontecendo. Mas Satanás, ele não tinha conhecimento, mas mesmo assim, ele sabia que algo estava dando ruim para ele, que a batata dele estava assando, e por isso tanto que ele queria crucificar Jesus. E aí quando eu leio 1 Pedro 1,12, me vem isso daqui na mente. Se você puder gravar isso para a tua vida, vai ser fenomenal. Eu sou fechado com eles. O que Pedro está dizendo ali é dizendo o seguinte: Satanás, preste atenção no seguinte, não adianta você ficar de mimimi, de tititi, de blá blá blá, de carinha feia, não adianta, porque eu sou fechado com eles. Aquilo que eu resolvi revelar e trazer foi para eles. Foi para eles. Inclusive os profetas, todos que vieram antes de mim, profetizaram a favor deles, da Ser Igreja, que vai estar lá em 2025, dezembro, me adorando, me buscando e me exaltando. É para eles. E não adianta você ficar com essa carinha, murcho, borocochô, não. Porque por um caminho você vai entrar, mas por 7 você vai ter que sair. Por um caminho você vai entrar na vida deles, mas por 7 você vai ter que sair. Porque eu estou dando essa palavra, Satanás. Sabe? Enfim, vamos voltar ao texto. Então, independente do plano de salvação ou não, uma coisa era certa. Satanás tinha um cheiro, uma fumaça. E havia um decreto de Deus, o primeiro de todos, que deixou Satanás totalmente pirado, doido, porque ele sabia que quando Deus dá uma palavra, ele vela por essa palavra para cumprir, ele não volta atrás. Pega isso daí no teu coração. Quando Deus ele fala uma palavra, ele fala e ele cumpre. A palavra não volta vazia. Ah, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou acontecendo aquilo, mas... Cara, ou você cai 100% e mergulha naquilo que a palavra te garantiu, ou você vai ser exatamente como o Tiago falou, como a onda do mar, que toda hora vai e volta, ou seja, um boneco, uma marionete na mão de Satanás. Você precisa ou mergulhar 100% e acreditar na promessa de Deus, ainda que você esteja morto, ele vai te ressuscitar para cumprir aquilo que ele prometeu. E Satanás sabe que quando Deus ele dava um decreto, quando Deus dá um decreto, ele fala a palavra, ele cumpre. E a primeira palavra que Deus deu, que fala, que aponta para a redenção, é essa daqui, Gênesis 3,15. Depois da queda de Satanás, depois ali da queda do homem, depois de tudo que a gente conheceu ali no Éden, essa é a primeira revelação que Satanás recebe, com medo, e ali ele estremece. Por mais que ele não conhecesse o plano da salvação, por mais que ele não conhecesse o plano da redenção 100%, existia uma palavra, um decreto que foi lançado sobre ele. E isso ele já ficou encucado, porque ele sabia, cara, a minha batata está assando, está dando ruim. E quando esse cara fala, e Gênesis 3,15, uma passagem muito conhecida, diz o seguinte: e porém inimizade, Satanás, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, está falando da semente da mulher, ou seja, está falando de Jesus, e tu lhe ferirás ao calcanhar. E é por isso, por conta desse decreto, dessa palavra, que Satanás, quando Jesus vem ao mundo, ele resolve, primeira coisa de tudo, ele tenta matar Jesus. Quando Jesus era ainda bebê. Quando você vai lá em Mateus 2,13, você vai ver exatamente os magos chegando, anunciando para Herodes, dizendo, está chegando o Salvador, está chegando o verdadeiro rei. Herodes ali fica bolado e fala assim para os reis magos, né? Por dentro ele fica bolado, mas por fora ele fala assim para os reis magos, presta atenção, quero conhecer esse bebê. Eu amo tanto o bebê, tão fofinho. Me leva onde que ele está. O rei mago aqui, o Espírito Santo já tinha falado com eles, Deus já tinha falado com ele, falou assim, diz para eles que você vai visitar primeiro e depois você conta onde que está. Eles vão lá, visitam Jesus, seguem a estrela. Na volta, em vez deles voltarem por caminho onde que Herodes está, ele volta por outro caminho. E Herodes, com muita raiva, manda matar todas as crianças até 2 anos, salvo engano, que estavam ali naquela região de Judeia, Cesareia, né? Toda aquela região ali. E ele tenta matar porque ele falou, cara, já que esses caras aí, esses 3, não me falaram onde que Jesus está, eu vou passar o facão em todo mundo.
Eu vou limar todo mundo até 2 anos. Esse cara nasceu agora, provavelmente, ele deve ter meses de vida, para não ter erro, até 2 anos, vai todo mundo para o buraco. Todo mundo para o buraco. E ele manda matar todas aquelas crianças no intuito de ter achado que teria matado Jesus também. Primeira falha, primeira tentativa falhada de Satanás. Jesus cresce, vai para o templo, 12 anos ali, né, some dos pais, né, os pais encontram ele no templo, vai crescendo, a Bíblia vai falando que ele vai crescendo tanto em estatura quanto no Espírito Santo, até que chegamos ali no começo do ministério dele. Mateus 4 vai falar sobre isso, impelido pelo Espírito Santo, ele vai até o deserto. E ali o Satanás pega, leva ele para cima, leva até a ponta do cenáculo, ou seja, na ponta do templo, da igreja. E ali começa a primeira fala dele, fala o seguinte: ei, Satanás, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Se joga. Você vai dar, o teu pai ou você, seja lá quem for, vai dar aí a autoridade, vai mandar os anjos para poder te proteger. Se joga, Jesus. Se joga, mergulha. Porque, sabe, esses anjos não te deixarão tropeçar em pedra alguma, Jesus. Então, a primeira tentativa de Satanás é matar Jesus ainda pequeno. A segunda é fazer Jesus um suicida. E esses dias chegou um negócio para mim que eu fiquei doido. Falei que tinha um rapaz pregando, misericórdia, dizendo que Jesus é um suicida da fé. Que os suicidas vão para o céu. Que o cara que se suicida, não estou falando um cara doente que se suicida por conta de doença, o cara que... Enfim... E ali Satanás, de alguma forma, ele tenta embaralhar a cabeça de Jesus, falando: Jesus, se joga. Porque ele sabia do decreto que tinha sido lançado contra ele. Um decreto que tinha sido lançado contra ele, em Gênesis 3,15, que o filho, a semente da mulher, que é Jesus, pisaria a cabeça dele. Isso atordoou a cabeça de Satanás, por mais que ele não conhecesse 100% o plano da salvação. E a gente continua passando. Conforme o andar da carruagem, conforme o ministério de Jesus, quando a gente vai a Mateus 16, 21, a gente vai dando uma olhada em Mateus 16, 21, e é aquela parte ali de Mateus 16, onde Pedro recebe a revelação, lembra disso? Que ele pergunta: quem dizes que eu sou? Lembra disso? Aí Pedro fala o quê? Tu és Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Inclusive, por conta disso, eu vou te dar a chave da morte, eu vou te dar a chave para você, o que você ligar na terra, ligar no céu. No versículo seguinte, praticamente, Jesus conta para os discípulos, o plano da redenção. Jesus conta para os discípulos o plano da redenção. Lá no versículo 21, ele vem falar: agora eu quero contar para vocês. Eu vim para poder sofrer, para poder morrer, para poder servir a vocês, para poder padecer, cabe a mim passar e tudo isso sofrer na mão dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, de toda essa galera. Aí esse mesmo Pedro, que 2 versículos atrás fala assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou, o que ele faz? Jesus, não faz isso não. Eu não vou deixar que Jesus, não faz isso. Na mesma hora, Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque o plano que eu tenho de crucificação, entre aspas, parênteses, o plano que eu tenho de crucificação que Deus tem para mim e eu escolhi, nem você nem ninguém vai impedir. Ninguém vai me impedir de carregar, de passar até o final dessa maratona. Arreda-te para trás de mim, Satanás. Outra tentativa de Satanás de tentar fazer Jesus parar essa maratona, de tentar Jesus fazer não chegar à crucificação. A gente continua no 3º ano do ministério de Jesus. A gente chega em Mateus 26, 39. Mateus 26, 39 vai dizer que Jesus partindo, acabando a ceia, esse capítulo ele vai falar exatamente da ceia, daquele capítulo da ceia, onde que Pedro bate no peito dizendo: eu não te nego, Jesus, eu não te nego. E ele vai até o final e chega ali, Judas dá um beijinho nele, ele sobe angustiado para o Monte das Oliveiras e vai a um local no chamado Monte das Oliveiras chamado Getsemane. E ali ele sua, sangue, leva somente Tiago, João com ele, Pedro, deixa ali, eles ficam dormindo, salvo engano era os 3 mosqueteiros, como eu tenho os 3 mosqueteiros aqui, e ali eles ficam dormindo, cochilam, tal, tem aquela coisa toda, e Jesus faz o seguinte: Satanás vai na cabeça de Jesus e fala o seguinte: já que eu não estou conseguindo botar Jesus em tentação, fazê-lo cair, fazê-lo fracassar, fazê-lo tropeçar, eu vou jogar no psicológico dele, no livre-arbítrio de Jesus.
para que ele decida, porque se Jesus decidisse, falasse, Deus, sabe, essa brincadeira foi demais para mim, eu não quero. Deus não teria o que fazer, Deus não teria, entre aspas, não teria o que fazer, porque Jesus tinha livre-arbítrio. Ele poderia falar, cara, eu não quero, essa brincadeira foi demais para mim, manda outro, manda Gabriel, manda Rafael, eu não, manda outro, manda Gabriel, manda Daniel, manda o que for, mas não me manda não. Porque essa brincadeira, olha, me recolhe, é muito para mim, eu achei que eu desci para o play, mas não deu para brincar. Então Satanás vai na cabeça dele, de Jesus, e Satanás acha que Jesus ali 100% homem, porque Jesus 100% homem e 100% Deus, ele vai de alguma forma e fala o seguinte, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E eu imagino Satanás ali vibrando, eu consegui, cara. Eu consegui entrar na cabeça desse cara. Eu consegui entrar na cabeça desse cara. Eu consegui entrar no livre-arbítrio desse cara, porque se ele decidisse que não subiria até os... que não continuaria aqui e teria que voltar para o céu, ou seja lá o que for, o que ele decidisse estava decidido. A gente sabe que tinha uma palavra de Deus sobre isso, mas ele tinha um livre-arbítrio, ia ser um conflito que eu não quero nem saber. Só que vem uma vírgula. Só que Jesus vai e coloca uma vírgula exatamente como faz na minha vida e na tua. Jesus vai e coloca uma vírgula e fala assim, mas não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Eu imagino Satanás naquela hora falando, não é possível, eu estava ganhando até os 90 minutos do segundo tempo, esse cara vai e me bota uma vírgula, volta a estaca zero. Volta a estaca zero, é exatamente assim que acontece na minha vida e na tua. Satanás vem colocando pontos finais na nossa vida a todo instante. E Jesus vai falar o seguinte, ei, o dono da ortografia sou eu. Quem inventou a ortografia sou eu. Por que você está tentando entender na tua cabeça que quando ele coloca o ponto final, é o ponto final, se sou eu que redijo o livro da sua vida? Está pegando aí? Hã? Sou eu que digo quando é o ponto final. Sou eu que digo quando tem interrogação. Sou eu que digo quando é exclamação. E sou eu que digo quando tem a vírgula. Então, se não chegou ao final, se não tem ponto final, se eu não disse que é o ponto final, então eu estou dizendo para você hoje, Marcelo, Tiago, Ana, eu estou dizendo para você, Mariana, André, eu estou dizendo para você que está me assistindo hoje, se eu não coloquei o ponto final, eu estou dizendo para você, não é o fim, é uma vírgula. É uma vírgula. E aí Satanás, eu imagino ali desbaratado. E aí a gente vai a João 19. Olha o que João 19 vem dizer. Isso já chegando, a gente então passa do monte do Getsemane, estou fazendo a narrativa cronológica com vocês. Vocês nunca mais esquecerem, desde o nascimento praticamente de Jesus até a morte dele. A gente vai a Mateus 19. Deu uma falha aqui na voz, parecia um Pato Donald. Escutou? Mateus 19. Parecia o Pato Donald falando. A gente vai a Mateus 19. E a gente já chega o momento da crucificação. E Satanás não satisfeito. Ele agora começa a tentar mexer na identidade de Jesus. Olha que loucura isso. E Pilatos escreveu também em título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O que estava escrito? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Grava isso aqui. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde que Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, Jesus, o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi. Olha que loucura isso daqui. É isso daqui que está escrito no hebraico. Yeshua ha-notzir umeler ha-rundim. Em cima está grafado nas letras em hebraico, né? Conforme eles escrevem. Aqui está no modo ocidental e ali no modo oriental. Da direita para a esquerda. Pega lá em negrito para mim, você que está me assistindo também, bem devagarzinho para a gente não fugir. Primeira letra lá que está marcada em negrito do lado do asterisco. Era isso que estava escrito em cima,
de Jesus. Jesus, o Rei dos Judeus. Olha que loucura isso. Jesus, o Rei dos Judeus. E ali eu coloquei em hebraico e em cima a grafia em hebraico, na maneira oriental, da direita para a esquerda. Olha por que os judeus queriam tanto. Olha por que Satanás queria tanto mexer na identidade de Jesus para ver se ele descia de lá. Olha que loucura. A primeira letra, você está vendo ali do lado do asterisco? É porque juntou. É o quê? É o Yod. É aquele tracinho, aquela mão. A segunda letra é o Rei. A segunda letra, Vav. E a segunda letra é o Ré. Yod, Ré, Vav, Ré. Uau! Uau! Quando Pilatos manda escrever Jesus, o Rei dos Judeus, a inicial de cada uma das palavras, quando você junta Yod, Ré, Vav, Ré. Aquilo ali, por isso que os judeus estavam se batendo e Satanás falou, cara, isso não pode estar escrito na cruz, vocês precisam fazer isso sair. E ele tenta ali mexer na identidade de Jesus, porque a grafia da letra junto, dizendo Jesus, o Rei dos Judeus. Quando você pega a primeira letra, como se estivesse pegando J, né, pegando cada uma inicial, ela forma Yud, Re, Vav, Re. Uau! Os judeus ficaram malucos, ele falou, cara, você não pode, Pilatos, colocar isso daí escrito. Pilatos, você não pode colocar isso escrito, você tem que dizer, eu disse, como se ele estivesse falando, eu sou o Rei dos Judeus. Aí Pilatos fala o seguinte, ei, o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. E a gente passa isso, Jesus ali crucificado, a gente volta a Mateus 27, 39. Eu estou fazendo uma viagem entre os 4 evangelhos com vocês. E ele dizia que aquela galera, depois dessa cena aqui, passava uma multidão ali vendo Jesus pendurado. E dizia que meneavam a cabeça. Falavam, ei, se tu és Deus, dizendo que você destruiria o templo no 3º dia, ergue também esse templo. E que ergueria, esse templo, você sai daí e desce. Se você é Deus que disse que destruiria o templo e no 3º dia reergueria esse templo, desce daí então. E essa galera que estava passando ali por baixo era a mesma galera que Jesus curou. Era a mesma galera que Jesus tinha feito milagres. Era a mesma galera que de alguma forma Jesus tinha alimentado do pão e do peixe. 2 vezes, inclusive. Uma vez 5.000 pessoas, outra vez 7.000 pessoas. Aproximadamente, fora homem, fora mulher, fora mulher e fora criança. Essa mesma galera. Então Satanás começa a tentar bater na ingratidão, dizendo, ei, você que disse pra gente, que me ensinou, que você destruiria o templo e no 3º dia você reergueria esse templo, desce daí. E diz ali ainda, em Mateus 27, 39, diz que os escribas, os fariseus, dizendo o seguinte, debochando, a palavra citada ali é escárnio, dizendo o seguinte, ei, olha para mim, preste atenção, você que zombou da lei, dizendo da graça, do amor, se você descer daí, aí eu vou acreditar em você. Cara, se é comigo, para pensar se é com você, cara. Por muito menos a gente sai do eixo. Ah, é? Está dizendo, na minha época de escola, ah, é? Está dizendo que eu não sou homem? Pá! Ah, é? Está dizendo que eu não sou isso? Pá! Quantas das vezes a gente pega e toma e revida coisas muito menores do que isso daqui, com muito menos tensão e pressão psicológica. E quando a gente continua, Lucas 23, 39, Jesus ainda pendurado na cruz, depois que passou dessa multidão, tendo balançado a cabeça, debochando dele, os escribas, falando, cara, desce daí, aí eu vou acreditar em você, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vem. A gente vai e tem a crucificação dele com os 2 ladrões. E aí um dos ladrões disse o seguinte, ei, se você é filho de Deus, desce, sai daí, salva-te a ti mesmo e me salva também. Debochando dele, num ato de desespero, de deboche. Satanás bate no psicológico de Jesus. Falou, cara, eu preciso fazer esse cara desistir dessa maratona chamada salvação, redenção. Eu preciso, por mais que eu não saiba exatamente o que está acontecendo, eu sei que vai dar ruim para o meu lado, eu sei que a minha batata está assando, eu sei que eu vou ser pisado na minha cabeça, e a única forma
de eu fazer isso acontecer, é não deixando esse doido continuar na crucificação. E aí Satanás tenta o golpe de misericórdia dele sobre Jesus. Mateus 27, 48. Imediatamente, um deles correu a embebedar a esponja, colocou vinagre e botou a ponta de uma vara, de um caniço, e deu para Jesus beber. E gritou dizendo o seguinte: ei, vamos ver se é Elias que vai salvar ele. Vamos ver se Elias vai salvá-lo. Porque ele gritou, Eli, Eli, sabactame. Estava dizendo em hebraico, provavelmente que a galera que estava ali, estrangeiros, romanos, não entendia o hebraico, não entendia o que ele estava falando, achou que ele estivesse gritando para Elias. E começaram a debochar de Jesus. Satanás falou, eu vou jogar agora, na palavra, para poder envolver Elias, porque segundo Malaquias 4, salvo engano, Malaquias 4, 8, 9, diz que antes do terrível dia, Elias viria. Será que Elias vem socorrer? Será que Elias vem agora? Conjecturando aqui com vocês. Será que Elias vem agora? Vamos debochar desse cara. Vamos botar, Eli, está gritando Elias aí? Né? Satanás pensando, grita Elias aí, ó, bota na boca do cara aí que ele está gritando Elias. E os romanos começando, está gritando Elias, ó, vê se Elias vem debochar, vê se Elias vem salvá-lo. Só que Jesus estava firme nessa maratona. Jesus estava firme no plano que ele tinha para mim e para você, exatamente como Hebreus 12, 2 fala, olhando para o autor e consumador da minha fé, o qual, pelo gozo que foi proposto futuro para ele, aturou a cruz, desprezando toda afronta que foi lançado contra ele. E então, logo depois do versículo 49, dizendo que essa galera gritando, veja se Elias vem descê-lo, Jesus dá o golpe de misericórdia em Satanás. Verso 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus fez o quê? Entregou o Espírito. Sabe, Jesus decidiu, o mesmo livre-arbítrio que Satanás estava tentando colocar na cabeça de Jesus, dizendo, você pode desistir. Satanás ele estava tentando usar o livre-arbítrio de Jesus para fazê-lo desistir. O mesmo livre-arbítrio, Jesus fala o seguinte, ei, eu vou tentar te fazer entender, Satanás, esse livre-arbítrio que você está tentando usar contra mim, esse mesmo livre-arbítrio, eu escolho dizer, me entrego. Você sabia que não foi homem nenhum que matou a Jesus? Você sabia que não foi romano nenhum, não foi escriba, não foi ninguém, Jesus se entregou. Se Jesus não tivesse entregado a alma dele, o espírito dele, ele estaria até hoje em Jerusalém pendurado. Você e eu estaríamos visitando Jerusalém e olhando como se ele fosse ali um espantalho, seja lá o que for, um museu em céu aberto, vivo ali, pendurado. Se Jesus não entrega o espírito dele, ele continuaria ali preso até hoje. Jesus veio falar para Satanás, Satanás, eu quero te dizer uma coisa, para te dar o golpe de misericórdia. Eu estou usando esse livre-arbítrio, conforme eu te falei, para te dizer que eu tenho ciência do que eu abri mão do céu, eu tenho ciência do que eu enfrentaria aqui nessa maratona chamada vida para triunfar em favor dos meus filhos. Preste atenção, Satanás, desistir nunca foi a minha primeira opção e nem será a última. Desistir nunca foi a opção. Desistir nunca foi a minha opção. E Satanás manda um recado claro ali para o mundo espiritual. Desculpa, Jesus manda um recado claro para o mundo espiritual. Rafael, mas eu já ouvi alguma coisa em 1 Coríntios 2,8 que me parece um pouco contraditório o que você está falando aqui. Porque ali em 1 Coríntios 2,8, deixa eu ver se eu coloquei aqui, diz o seguinte, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado Jesus. É como se de alguma forma Satanás tivesse escondido deles, para que eles fossem lá e crucificassem Jesus. Ou seja, como se você está dizendo que Satanás não queria, mas aqui parece que Satanás queria. Querer é brincadeira, né? Querer é carioca. Não, desculpa, querer é Rafael. Como se Satanás quisesse. Aqui está dizendo bem claro, Satanás de alguma forma impulsionou essa galera. Você está dizendo que Satanás não fez isso, mas aqui está dizendo, Paulo está recebendo essa revelação, que eles impulsionaram, porque se ele não tivesse sido impulsionado, soubessem realmente quem Jesus era, não teria acontecido a crucificação. Mas antes do versículo 8 tem o versículo... Qual é o antes do 8 é o quê?
Opa, cara, tá inteligente, hein? Antes do 8 vem o quê? Boa, cara, eu gosto de curitibano, porque curitibano é diferenciado, né? Talvez lá no Rio, se eu perguntasse, ia ficar meia hora. É pegadinha do pastor. Ele vai falar que é 5, é 4. Não, antes do 8 é 7, não tem muito, né, Rodrigo? Mas antes do 7, ele vem dizendo o seguinte, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Conheceu o quê? Conheceu o quê? A gente precisa entender. Nunca leia versículo isolado. A gente vem trazendo toda vez na pregação para você. Tenta entender o contexto, por quê, para quê. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. O versículo 8, ele fala do versículo 7, a qual Deus ordenou antes dos séculos. A qual Deus ordenou antes dos séculos. O que aconteceu aqui não foi Satanás cegando aqueles caras. Satanás estava no ouvido daqueles caras ao contrário, falando, cara, não crucifica esse cara não, a gente precisa fazer esse cara não vir para o madeiro. E Deus ocultou dos presentes, dos governadores, dos políticos, dos romanos daquela época, dizendo o seguinte, ei, eu tenho um plano antes da fundação do mundo, e quando eu dou minha palavra, isso tem que ser cumprido. Tanto que quando você vai em Isaías 53, Isaías é claro, dizendo, coube Deus moê-lo. Isaías 53, salvo engano, versículo 10. Então, para justamente você entender que não foi romano, não foi judeu, não foi ninguém que crucificou Jesus. Ele entregou, ele se entregou e Deus o moeu. Exatamente, Deus o moeu na cruz. Foi Deus quem o moeu na cruz, por mim e por você propositalmente. Sabe, ou seja, você pode até estar falando, Rafael, eu entendi que Satanás ele não sabia do plano da redenção 100%. Rafael, eu sabia, de alguma forma, que Satanás tinha, por isso que ele estava tão agitado, uma palavra contra ele, que é Gênesis 3,15, dizendo que o filho, a semente da mulher, pisaria na cabeça dele. Rafael, eu já entendi, mas era só isso? Deus vem soltando aos poucos. Gênesis 3,15 foi o início de tudo. Gênesis 3,15 foi o início de tudo. Deus vem soltando aos poucos para Satanás, sabe, para matar curioso. Sabe como você mata curioso, né? Doses homeopáticas. Eu não sei quantos de vocês têm mulher em casa, não vinculando Satanás com mulher, pelo amor de Deus. Mas não sei quanto você, mas eu tenho 2. Cara, e às vezes eu faço de propósito. Daqui a pouco eu te conto. Cara, enquanto elas não tiram de mim, cara. Tá balançando a cabeça porque é assim na tua casa, né, Fábio? É, né? Quem não balançou a cabeça é que tá com medo de apanhar, entendeu? Cara, enquanto eu não falo, Helena chega a se ajoelhar, cara, eu vou filmar para vocês, pelo amor de Deus, me conta. Eu falei, o que está acontecendo? Eu preciso saber. E para mim, Deus faz igualzinho que Satanás, sem a devida vinculação, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sem a devida vinculação. E para mim, Deus faz a mesma coisa que Satanás. Primeiro ele solta Gênesis 3,15, depois ele vai soltando várias outras revelações ali que estão no Antigo Testamento para mostrar a Satanás dizendo o seguinte, ei, a tua batata está assando, a tua batata está assando. E Satanás, por isso, ele tenta impedir Jesus de ir até a cruz, porque ele sabe que se Jesus vai até a cruz, aquilo que havia planejado, de fato aconteceria, o que de fato aconteceu. E o primeiro de tudo é, se você puder pegar isso, depois eu posso disponibilizar o slide, porque isso vai ajudar muito na tua caminhada, porque isso é a palavra de Deus. A primeira coisa de tudo que Satanás não queria, grava isso você que está me escutando, você que está me vendo, ele viraria como virou, chacota e de lambuja, toda a maldição e praga, acusação que era contra nós, caiu. Esse foi o primeiro motivo, eu estou fazendo a ordem cronológica das revelações, tem mais, mas eu trouxe 5 aqui, para que você entenda. Porque Satanás, mesmo não conhecendo o plano da redenção totalmente, ele queria parar Jesus para não ir à cruz. Porque havia primeiro um decreto que ele seria envergonhado, seria humilhado, viraria escárnio público e de lambuja toda a praga, Fábio, toda a maldição contra mim, contra você. Por isso que eu, Rafael, não faço oração contra a maldição. Já percebeu que a gente não ora contra a maldição aqui?
Para que eu vou orar contra a maldição? Essa praga aqui que não... Outra... Eu já fui nas igrejas, cara, eu era de umas igrejas, não vou citar o nome. Cara, acontecia um negócio desse aqui, tá repreendido, Satanás. Repreende, devo capeta, sai. Pô, foi eu que chutei, cara, foi simples assim, cara. Foi simples assim. Obrigado, Emir. Além de cuidar dos casais, cuida do gelo do pastor, né? E essa primeira coisa que foi decretado exatamente em Gênesis 3,15, que ele tinha medo que acontecesse. Por isso que eu não oro, a gente não ora aqui contra a maldição. Preste atenção uma coisa na tua vida, se você ficou orando contra a maldição, se você tem medo de maldição, maldição hereditária, maldição, mas o meu passado, o meu avô, o meu tio. Rude viveu uma experiência dessa comigo, né, Rude? Não que eu orei para quebrar a maldição, mas a gente quebrando esse espírito maligno de pensamentos assim, né? Você e o João, né, João? Lembra disso? Querendo botar na cabeça dessa galera, dizendo, não, isso é o avô do Rude. O Rude nem conheceu o avô, dizendo que o avô dele era do centro de Macumba, e por isso tinha uma... O quê? O Rude nem conheceu, sei lá, o tio-avô. Que praga é essa? Que loucura é essa? Preste atenção, a minha maldição e tua, que era destinado contra mim e contra você, não tem pai, não tem avô, não tem tio, não tem A, não tem B, não tem C, todas elas foram barradas na cruz de Cristo. Todas. Gênesis 3,15, voltando, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Paulo escreve Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula da lei, aqui ele está falando da lei que era contra nós e suas ordenanças, porque a gente não conseguiria cumprir, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de vós, cravando-as na cruz. Toda a praga, toda a maldição que era contrária a mim e a você, foi cravado na cruz. E despojando os principados e potestades, expôs ele a vergonha pública, triunfando sobre eles. Esse era o primeiro motivo que Satanás não queria e não adiantou, e foi exatamente o que aconteceu lá na cruz. Essa foi a primeira promessa cumprida lá na cruz, que vem refletir em mim e você. O segundo ponto é, ele perdeu o direito de nos tirar a paz, seja em que área da vida for. Cronologicamente, quando você vai ao Antigo Testamento, essa é a segunda revelação de Deus, que ele vai soltando aos pouquinhos, matando o curioso, sabe? Isaías 53:4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus. E o castigo que traz a paz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Essa é a segunda promessa que Satanás não queria que chegasse no teu ouvido. Obrigado, Maria. Essa é a segunda promessa que Satanás não queria, porque se acontecesse a crucificação, esse versículo, esse capítulo de Isaías 53, ele fala exatamente sobre a crucificação, que chegaria na minha vida e na sua, onde você precisa pegar, Rafael, mas você não crê que alguém pode ficar doente, morrer de doença? Rapaz, cada um responde conforme a tua fé. Eu prefiro acreditar na palavra. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui curado. Entre o que o laudo vai falar, a experiência que você já teve, entre o que alguém vai te falar de experiência, cara, eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. É óbvio que um dia todos nós vamos morrer, gente. É óbvio. Isso para Deus ele nem chama nem de morte, ele chama de dormir. A gente vai ter uma pregação só sobre isso ano que vem. Vai ter uma pregação só sobre isso. Ele chama de dormir. Ele não chama nem de morte. Morte para Deus é morte espiritual. Mas nessa carne é óbvio que um dia, se Jesus não voltar, a gente vai. Mas enquanto você e eu tivermos vida,
Nós vamos chegar a 90, 100 anos, o tempo que Deus determinar. Sem dor, sem aflição de doença dentro de mim. É isso que eu creio. Se você está aí me julgando, pensando diferente, cara, carrega a tua crença para você. Paulo vem dizer o seguinte, ei, a crença que tem para tu mesmo. Paulo vem escrever Romanos 14 sobre isso. Não embaralhe a fé dos outros, sabe? Não traga a fé dos outros, não deboche da fé dos outros. Porque eles ali estavam discutindo sobre comida, bebida. A fé que tu tem para ti mesmo. Então você escandaliza. Tem para ti mesmo, então deixa eu com a minha fé. E se algum irmão do teu lado tem a fé desse jeito, respeite a ele. Tanto dizer que ele vai passar essa vida aqui curado, quanto ele achar que é normal ter doença. Respeite, porque seja feito segundo a tua fé. Seja feito segundo a Rafael, que palavra dura. Cara, Isaías, estão falando de você, não estão falando de mim não, cara. Foi você que escreveu isso aqui. E quando você vai no original, entender pelas pisaduras fomos curados, é exatamente cura. Cura física e emocional. Terceiro ponto. Satanás teria perdido, como perdeu. Por isso que ele quis bater tanto na tecla de Jesus não chegar até a cruz. Ele perdeu o controle. Ele não pode apitar mais nada dentro das nossas casas. Satanás, ele não pode apitar mais nada dentro da sua casa. Rafael, mas o meu filho, mas a minha mulher, mas o meu esposo, a minha mãe, o meu pai estão desse jeito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele pode não estar do jeito que você está enxergando agora, mas Deus já está enxergando lá na frente o pastor, o grande empresário, um grande pai de família, uma grande mulher de família, uma grande pregadora, uma grande evangelista, uma grande mulher de oração. Então comece a enxergar como Cristo enxerga os teus filhos. Aliás, nem são seus filhos, são filhos dele. Comece a enxergar teus pais como Cristo enxerga. Comece a enxergar teus avós como Cristo enxerga. E Satanás não tem mais direito sobre a tua casa. Salmo 22, ele vem dizendo o seguinte, esse Salmo 22, para você que não leu, ele fala exatamente o começo. O capítulo 1 do Salmo 22 é exatamente o que Jesus fala na cruz. Eli, Eli, sabactame. É exatamente, o Salmo 22, ele descreve exatamente ali o momento da crucificação de Jesus. E transcrevendo o momento da crucificação de Jesus, existe uma promessa escondida no Salmo 22, de 26 a 27, sobre a minha casa e sobre a tua, dizendo o seguinte, os mansos comerão e se fartarão. Os mansos, os justos, o que foram feitos justiça de Deus, aqueles que têm a paz de Deus dentro dele, comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão Ele face a face. Existe uma promessa de cruz lançado sobre a tua casa. Se teu casamento não está da maneira que você acha que deveria estar, existe uma promessa de cruz dizendo que, ei, a tua casa louvará a Deus. A tua casa louvará a Deus. É por isso que lá na frente, o discípulo vem falar, lá em Atos, quando chega lá naquele momento, né, do carcereiro, dizendo, ei, não se mata não. Se você crê, você e a tua casa vão servir a Deus. Porque existe uma promessa de cruz, de bênção, de prosperidade, da qual os celeiros transbordarão sobre a tua casa. A tua mão prosperará, onde tocar será Cristo prosperando, os teus pés será Cristo pisando, aonde você for será Cristo indo, por isso haverá prosperidade e abundância, porque é Ele chegando e não você. Isso é promessa. Rafael, mas eu estou enfrentando caos financeiro dentro da minha casa, eu estou contando moeda. Preste atenção, isso é apenas um local de passagem, isso não é estadia plena da tua vida. Isso é um local de passagem para você, é para a tua casa. Isso não é estadia, porque a promessa diz, os mansos comerão e se fartarão. Isso é promessa de cruz. Você tem que pegar, abrir a tua boca todo dia, botar a mão sobre o teu trabalho, botar a mão porque é isso que eu faço.
Se de alguma forma eu posso servir de exemplo para vocês, porque eu tenho o maior exemplo de todos que se chama Cristo. É isso que eu faço todo dia sobre o meu trabalho, sobre a minha conta financeira, sobre a conta financeira da igreja, sobre a vida de vocês. Eu ministro quase diariamente sobre a vida de vocês, declarando prosperidade, para que vocês entendam que a vontade dele é boa, perfeita e agradável na vida financeira também. Na vida financeira também, dentro da tua casa, de relação com filhos, de saúde. Isso é promessa de cruz. Isso não é uma promessa vazia de um pastor que está, recebi uma revelação, hein? Não, cara, isso é promessa de cruz. Quarto ponto. Quarto ponto, está aí. Somebody help, I need somebody help. Opa! Ele perdeu o controle sobre a morte. Daniel 12:2 vem dizer o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Paulo vem escrever Tessalonicenses 4:14 dizendo o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os em que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Preste atenção, você nunca mais vai morrer. Você é Highlander. Você é Highlander, cara. Você não entendeu isso? O que isso aqui está dizendo de Daniel e 1 Tessalonicenses é exatamente o que Jesus fala em João, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele fala, ainda que você estiver vivo e morrer, crendo, ressuscitarás. E se você estiver morto também, você vai ressuscitar. E se você estiver vivo comigo, Jesus faz ali um jogo de palavras, você nunca vai morrer. Mas como assim? Lázaro não morreu? Lázaro não veio morrer depois? Porque Jesus está falando, preste atenção, isso aqui é carne, é passageiro, isso aqui vai dormir. Mas preste atenção, você nunca mais vai morrer, porque o teu espírito tem a vida eterna. Você tem a vida eterna comigo. Você tem a vida eterna comigo. Quando você olha aí a galera andando aí fora, no Pátio Batel, com a bolsinha Louis Vuitton, com não sei o quê, Gucci, Prada, mas que não tem Jesus, você vê literalmente um Walking Dead. Se o Espírito Santo pudesse abrir os teus olhos para que você visse o que está acontecendo no mundo espiritual, aquela galera ali nada mais é que o Walking Dead, com toda a riqueza, com tudo que eles têm, seja lá o que for. A galera que também não tem riqueza, que não tem Cristo, são Walking Dead. Agora, se o Espírito Santo pudesse, se você pudesse entender como funciona no mundo espiritual, existe uma vida sobre você quando você anda, por isso o local que você chega não pode ser o mesmo local. Aonde você chega tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver esperança, porque você literalmente vive. Vive. Isso é sério. Você vive. Você não morre mais, acabou, teu espírito não morre mais, você tem Jesus. Você está salvo. E aqui quando ele fala sobre isso, ele fala da ressurreição, quando ele fala da carne, que a gente receberá uma nova carne, né? Um novo corpo glorificado. Preste atenção, você e eu vivemos. Por isso que quando, cara, na boa, quando eu morrer, já fica a dica aqui para vocês, cara, não vai para lá. Muitos de vocês já vão estar mortos antes de mim, porque é mais velho, né? Não vem querer tirar onda para mim, não. Estou falando isso por mais novos, que é a sucessão da vida. Mariana tem quanto? 30, mais nova que eu. 22, Brandon. 28, Brandon. Trabalhando na lavoura, varão? Te amo, tá? Brinco com quem tem liberdade igual eu brinco com o Nesias. Nesias fugiu, foi lá para trás, ó, hoje. Cara, eu nem sei mais o que eu estava falando. O que eu estava falando? Me ajuda aí. Eu morrer, exato. Eu até esqueci que eu não vou morrer, pô. Cara, quando eu morrer lá, velhinho, cara, não vai pro meu túmulo chorar não, cara. Na boa. Não vai não. E se chegar o dia de eu partir, não fica chorando, pedindo a Deus para eu ficar não, cara. Tira isso da cabeça de vocês. Tira esse medo da cabeça de vocês de morte. Tira esse medo, cara. Você vive, cara. Você vive eternamente, cara. Isso aqui só vai apodrecer de carne, vai voltar para o pó. Essa semana eu estava discutindo com o Mariano umas questões de trabalho, falando do exame, preste atenção, se você fizer um exame na terra,
Não é isso, Mari, que você fez? Ele tem os mesmos nutrientes que tem o nosso corpo. Olha que loucura isso, se você fizer um exame geológico na Terra, ele tem praticamente todos os nutrientes que tem aqui o teu corpo. Preste atenção, você veio do pó, você vai voltar para o pó, para de ficar, deixa. O que você tem que trazer é vida eterna sobre essa pessoa e garantir para ela vida eterna. Quinto e último ponto. Consegue subir só o violão para mim, por favor? Please, s'il vous plaît. Quinto e último ponto. Satanás ficou zureta para sempre. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre repito isso. Você está lutando desnecessário contra Satanás. Você fica lutando desnecessário contra Satanás. Você está botando o teu foco numa luta no local errado. Você está tentando lutar contra algo que já foi vencido. Eu sempre falo isso. A tua luta não é contra, pessoas. Paulo vem falar sobre isso. A tua luta não é contra a carne. A tua luta é contra potestades, mas uma potestade que já foi vencida. E essa luta não é que você vai entrar. Rafael, mas por que vocês não fazem campanha, 7 semanas de luta, de batalha espiritual? Meu filho, se você quer essa igreja, não é aqui. Não é aqui. Porque estão te ensinando errado, te ensinaram a vida inteira que você tem que ficar numa batalha espiritual. Cara, essa batalha já foi vencida, aliás, essa guerra já foi vencida por Jesus lá na cruz. O que você tem que fazer é se posicionar e entender que você não é um exército para poder ir lá destruir, é um exército para ocupação. Você não é um exército para poder infantaria, para poder batalhar. Isso já foi feito por Jesus. Você é um exército de ocupação. Você só ocupa aquilo que já foi conquistado. Então, se você quiser uma igreja que faz campanha, eu respeito, está tudo certo, 7 semanas, 18 dias, 21 dias de Daniel, cara, aqui não é o local, porque você fica voltando a estaca zero. Cara, Jesus falou, eu te botei para você caminhar daqui para frente, você está voltando para a estaca zero. Você quer mesmo batalhar? Você vai aguentar a pressão? Tu é bom mesmo? Jesus está falando, eu já conquistei para você. Você tem que fazer é começar a abrir a tua boca e declarar as verdades da minha palavra, para você entender que você é um exército de ocupação daquilo que já foi conquistado por mim. E a gente volta pessoas vivendo da mesma forma, brigando contra a maldição, brigando contra a luta, lutando contra Satanás, vendo Satanás em tudo. Satanás ficou zureta para sempre. Satanás ficou zureta. Você está lutando contra um ratinho com megafone. Cara, o dia que você chegar no céu e os teus olhos abrirem, o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para abrir os teus olhos. Peça ao Espírito Santo para abrir os teus olhos. Você vai falar assim, cara, que ridículo. Eu estava gastando tempo com isso, com essa praga, com esse desempregado, esse rato. Satanás, ele todo dia, uma qualidade que ele tem é chato. Já viu alguém com uma qualidade chata? É Satanás. A qualidade de ser chato. E ele vai te perturbar 24 horas, que é o que ele quer fazer, é te confundir. Mas ele ficou zureta para sempre. E o motivo dele ter ficado zureta para sempre, eu queria que você anotasse isso, porque a gente vai ter um ano que vem falando muito sobre, mas muito. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre você, ser igreja. O meu Espírito te ensinará todas as coisas, o meu Espírito te capacitará em todas as coisas, o meu Espírito te dirá o que fazer e o que não fazer. Eu derramarei sobre você que me aceitou como Salvador o meu Espírito Santo. Vocês não vão ficar órfãos. Satanás, ele achou que Jesus ia partir, ia meter o pé, ia falar assim, eu sou um irmão responsável, eu vou meter um pé. Jesus falou bem claro, ei, mas eu vou preparar a casa para vocês, mas nesse meio tempo, eu vou te deixar o meu Espírito e vocês não ficarão órfãos. Você precisa acordar toda manhã e dizer, Espírito Santo de Deus, o que você quer da minha vida? Espírito Santo de Deus, você precisa tornar isso um hábito.
A tua palavra lá em João 15, João 14, diz que você me ensinaria todas as coisas. E você coloca o Espírito Santo de Deus pedindo ajuda e ensino para ele somente de coisas que você não já é mais capaz de fazer. Já percebeu isso? Quando a batata está quente para o teu lado, quando a batata está quente, está assando, aí você chama o Espírito Santo de Deus, aí você começa a orar. O Espírito está dizendo o seguinte, Jesus está falando o seguinte: ei, eu quero que você entenda que eu quero participar de todos os processos da tua vida, desde os vestidos, comer, quem você vai namorar, como você vai casar, como você vai tratar o teu casamento, como vão ser as finanças, estratégias financeiras, estratégias políticas, estratégia de ministério. Eu quero me envolver em tudo, mas eu só vou fazer isso se você permitir. O Espírito Santo quer falar: se você me escutar, você vai parar de quebrar cara. Se você me escutar, você vai entender exatamente que a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Se você deixar eu fluir de dentro de você, você vai entender que aonde você chegar, fluirão de ti rios de águas vivas, e aquelas pessoas que estão no teu redor, seca, saciando por alguma coisa, vão chegar perto de você, vão ser atraídos pela minha presença em você. Quando você entender que o meu espírito, o espírito que eu coloquei em você, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você vai parar de me desprezar que eu estou dentro de você. Você vai parar de me colocar de lado. Você vai parar de me colocar como a segunda opção da tua vida. Se você entender que o dunamis de Deus está dentro de você, colocado pelo meu Espírito, você vai começar a colocar a mão, entendendo que você e eu somos maioria. Você vai começar a andar crendo que pelas pisaduras de Cristo você foi sarado, mesmo estando num leito de hospital. Você vai começar a declarar que o meu celeiro transbordará. Porque se o Espírito não te convencer, se o Espírito não tocar em você, você vai ser apenas um tagarela, mais um dentro da igreja. Mais um dentro da igreja que senta domingo, acha uma poesia, acha tudo lindo e volta para casa. Mas o Espírito Santo está falando: deixa eu te conduzir. Deixa eu te guiar, para que você viva todas as promessas de cruz que eu separei para você, para a tua casa, para as tuas finanças, para o teu casamento, para os teus sonhos, para a tua família. Eu sou bom, e de um Deus bom espere boas coisas. Pare de ficar acordando todo dia de manhã, esperando, criando expectativas de um dia ruim, porque eu sou bom e você pode esperar daquele dia boas coisas. A vida para você, a vida para a tua casa, a vida para o teu casamento, a vida para as tuas finanças, a vida para o teu ministério. A vida, Deus não te chamou para parar, Deus te chamou para você ter Ele como o maior maratonista. A vida sim é uma maratona, muitos altos e baixos, muitas coisas acontecem, mas a gente vai guardar a fé, porque a gente vai chegar no fim, a gente vai chegar. João 16:7, e esse capítulo lá em João é o que fala exatamente do Espírito Santo, que Jesus vem trazendo o Espírito Santo, e ele diz o seguinte: todavia, digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E aí a gente vai a João 16:33, que eu projetei ali. Eu disse essas coisas, Amanda, Nesias, Lucas, Graça, Tiago, André, Lisa, Mateus. Eu disse essas coisas. Vocês serão perseguidos. Você vai passar por luta nessa tribulação, você vai passar por tribulação nessa maratona. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que tem dia que dá vontade de desistir, jogar tudo para o ar. Eu sei que tem dia que a gente vem e fala assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sei que tem dia que fala: cara, que loucura eu me meti. Tem dia que está falando: por que eu me mudei para cá? Por que eu continuei lá? Por que aconteceu isso com tudo comigo? Por que isso não aconteceu com o outro, aconteceu comigo? Eu estou te dizendo essa coisa, filho, tudo, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflição. Contudo, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo porque eu venci. Tenham bom ânimo porque eu venci.
No mundo você vai passar tribulação. No mundo as coisas vão andar de uma maneira que você não planejou, talvez. Você vai exercer uma profissão que talvez você não cursou que você exercesse. O mundo vai te dar, às vezes, rasteira, pessoas vão te trair, vão cuspir em você, vão tentar mexer na tua identidade, vão fazer exatamente o que fizeram comigo na cruz. Mas você não pode parar. Você não pode parar. Porque há uma vitória para você, há uma resposta para você, assim como aconteceu com Cristo. E para finalizar, Filipenses 2,6. É isso que lá em Hebreus 12 fala, por que Jesus não abriu mão, aceitou o escárnio? Porque ele tinha um prêmio. Ele tinha algo combinado. Ele sabia onde que ele vai chegar. Cara, você sabe onde você vai chegar, o que Deus tem colocado no teu coração. Seja espiritualmente, seja materialmente. Filipenses 2,6. Nós vamos até o 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se, e a si mesmo sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse. Cantarabachuri, cantarabaxerenda, nabaxurianda. Cantarabachurianda, cantarabachurianda, arabassurianda. Esteja cheio do Espírito Santo. Ele quer falar contigo, Ele quer ministrar sobre sonhos que já morreram, fracassos, sobre vida espiritual morta, que não consegue, vem na igreja durante 10, 15, 20 anos e nada muda. Obrigado, Pai, por ter sido, Jesus, o maior dos exemplos para mim. Obrigado, Jesus, porque você é o maior dos maratonistas e desistir nunca foi a opção, Jesus. Obrigado, Jesus, porque toda vez que eu quero parar, eu quero desistir, seja qual caminhada for da vida, eu olho para você e falo assim, você não parou. Você pode ficar de pé? Se você tiver que ir embora, fica à vontade. Estamos encerrando o culto, excelente domingo. Excelente semana, a melhor semana, o melhor fim de ano que você já viveu na tua vida. Não vai acontecer ano que vem não, tem coisas boas e maravilhosas em Cristo para acontecer esse ano ainda, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Deus te abençoe, ser igreja. Até de noite, até domingo que vem, de noite 18h30 estaremos aqui.